Seja bem-vindo ao nosso podcast Seja Ágil. Eu sou o Denis Pedro e comigo está o Denison Vieira. Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o segredo da gestão que o CEO não quer que você saiba. Olha só que chamada, né? Mas vamos lá, a gente preparou um conteúdo bem legal aqui. Vamos lá, Denison. Vamos lá, então, qual que é o segredo? A grande Já revelação. pra gente já começar aqui sem Não tem mistério. segredo, velho. O segredo é que Isso não tem aqui é segredo, pra você né? assistir nós aqui. Era só mano. pra você clicar no episódio, né? A gente coloca esses títulos aí, é só pra você clicar, mas na verdade não tem segredo, tá? Não tem essa de segredo da gestão ou grande segredo. Muitos gurus vendem essa ideia, né? Sim. Às vezes os caras seguem, eu não sei quem que vocês seguem aí nas redes sociais, mas dependendo de quem a pessoa segue, tem vou revelar o segredo, ou a fórmula mágica pra crescer na carreira, pra aumentar o salário, pra conseguir não sei o quê. Mas E sabe por aí que a hora vai, que eu né? vi o título da pauta, eu falei, nossa, isso daria uma capa de livro incrível, né, cara? O segredo que os CEOs não querem que você saiba, né? Eu falei, olha, inclusive, O título é bom, né? o título chama O duro é o atenção, que né? escrever É. pra ser real ao que tá falando ali. Não tem, né? É. Acaba virando a brincadeira que a gente fez aqui, né? Zoeira. O segredo é que não tem segredo, né? E aí, assim, tem alguma... A grande verdade é que o sucesso, ele não tem assim, uma formulinha mágica, nada. O sucesso, ele vem de uma execução consistente, disciplinada, de alguns fundamentos básicos, né? E de não ignorar algumas conversas ou algumas verdades, alguns pontos de falha que muita gente ignora. E a gente vai falar sobre isso, né? Então a gente vai dividir o episódio aqui desses grandes blocos, né? Primeiro a gente vai falar de alguns pontos de falha que muitas pessoas ignoram ou evitam conversar, ou evitam discutir, ou até mesmo nem sabem que isso acontece. E isso dificulta, né, a pessoa crescer. E a gente vai falar dos princípios fundamentais de uma boa gestão, né? Para que você faça o certo consistentemente e atinja o sucesso que você quer. Mas essa E que o coisa seu de- CEO também quer, né? O CEO quer O que CEO você tenha quer que você tenha sucesso, sucesso. Ele não quer que você não saiba de alguma coisa. Falando de sucesso, você me fez lembrar do Nassim Taleb, né? Dessa coisa de não ter uma fórmula, né? E de que coisas que funcionam normalmente são as simples e que já são feitas há Uhum. décadas. A lei de Lindy, né? Que a gente fala tanto, O né? efeito Lindy. Mas vamos lá, vamos falar sobre a verdade incômoda sobre a gestão, né? O que é essa verdade incômoda? Boa gestão é simples em teoria, mas difícil na prática. É o simples que não é fácil, né? Quase tudo, né? Então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui do que a gente fala. OKR. Super simples de entender, né? Super. Puta, é um objetivo e resultados chaves. Resultado é métricas, números, resultados, que se eu atingir, eu atinjo o Tem objetivo. mais de um episódio nosso aqui falando sobre isso, se você Não, estiver interessado, mas não é só assistir. Detalhe, expliquei o OKR aqui em 15 segundos. 15 segundos. Pronto, você entendeu. É simples, extremamente simples. Agora vai lá implementar. Faz lá. A nossa consultoria hoje em dia, o que a gente está Mais sendo demandado. mais contratado é para implantação de OKR, né? Em Sim. grandes instituições, empresas. E aí, pô, se fosse tão fácil de implementar, é simples de entender. Mas se fosse tão fácil assim de implementar, para que é precisar contratar a nossa consultoria, né? Mas é que qualquer coisa que requer disciplina e consistência é um desafio, né? Exatamente, eu acho que é aí que está a chave, né? Esse é o ponto. Tem várias variações dessa frase, mas você já deve ter ouvido o pessoal falando que disciplina ou foco ou consistência sempre vencem o talento. Já deve ter ouvido falar isso, né? O nosso ouvinte aqui, quem está assistindo a gente, provavelmente já ouviu falar algo nesse sentido. Isso é a mais pura verdade. Normalmente não é o mais inteligente, não é o mais rápido, não é aquele que nasceu com um dom mirabolante, que tem um talento absurdo, o que sai na frente. Normalmente é aquele que faz o simples, o arroz com feijão, muito bem feito, sempre de forma consistente, disciplinada, e vence qualquer talento. Tá? Então não precisa ser a pessoa ultra inteligente, ultra talentosa para crescer, precisa ter essa disciplina. E essa é a grande verdade, talvez, né? Que a gente poderia dizer, mas a brincadeira aqui que não é que o seu CEO não quer que você saiba disso, ele quer que você saiba disso e faça isso, né? Com certeza. E provavelmente o seu CEO chegou ao cargo de CEO porque ele deve saber Eu ia disso. falar isso. Ele não chegou lá à toa. O cara chegou lá porque ele praticou a consistência, o foco e talvez não tenha se apegado a esses buzzwords também, né? Porque a gente às vezes eu já caí nisso muito no passado, né? De me ater à técnica de gestão do momento e não me ater aos fundamentos essenciais que me levariam a uma posição executiva, né? Então é normal, né? Na época que eu estava ali de gerente de projeto, de Scrum Master, eu ficava preocupado com... Não, alguém lançou ali um post no LinkedIn que vai mudar, certeza
a forma como eu faço gestão, e esquecia do básico de cuidar das pessoas, de cuidar dos prazos, das entregas, de fazer a reunião diária, etc. A gente vai falar mais disso no episódio. Então não se deixe levar, não tem ingrediente secreto, né? Igual no Kung Fu Panda, não tem ingrediente secreto, mas você vai conseguir Cara, chegar pode lá. crer, né? Eu assisti recente o Kung Fu Panda, eu sei que você gosta bastante, né? Você e seus filhos. Eu assisti recente com o Miguel, o Kung Fu Panda, aí eu lembrei dessa mensagem. Realmente ele tem exatamente a mesma mensagem que a gente quer passar no episódio. É. Né? Que não tem ingrediente secreto. Ingrediente secreto é fazer o negócio Só com fazer, disciplina, só com amor, treinar. fazer certo, treinar, né? Fazer muito bem feito. Aquele básico, o que precisa ser feito, né? E como no desenho, não precisa nascer com o dom, né? Exatamente, não precisa nascer com o dom. É isso, cara. Pronto, Kung Fu Panda. Ó, dica de filme ou curso de gestão pra vocês aqui, né? Assistam Kung Fu Panda. Super maduro, né, pessoal? Mas vamos lá. Vamos explorar algumas verdades aqui que, às vezes, até por, sei lá, por alguma razão, a gente evita discutir, evita falar sobre isso. Então, tem alguns tópicos aqui que o Denison preparou. Vamos fazer um bate-bola aí, Denison. Vamos lá. Então vamos lá, né? Então, o primeiro aqui, a cultura, ela começa no topo, mas nem sempre ela é tão positiva, dependendo de como aconteceu ali no topo. Né? O que eu quero dizer com isso? Se os líderes, e aí é um recado para você que é líder, para você que é gestor, se você não vive os valores que você quer que tenha na sua empresa, né? Que você, ou pelo menos aqueles valores que todo mundo tem na parede, né? Valores da empresa, aí tá lá, honestidade, respeito, não sei, tem um monte, sempre um monte de palavrinha bonita, né? E fica só ali na parede, e você como líder, você não realmente vive aquilo, de nada adianta. Walk the talk, né? Né? Tem que ser walk the talk. É uma expressão em inglês que diz, basicamente a tradução literal seria andar sobre o que você fala, né? Mas seria o equivalente a, como que a gente poderia chamar isso em português? Fazer o que você prega, né? Realmente fazer do jeito, conforme o que você fala. Então você tem que fazer aquilo que você fala. Não adianta nada você falar uma coisa e fazer outra. As pessoas, a cultura da sua equipe vai se moldar com base no que você faz, não com base no que você fala. Tem até um ditado brasileiro, que eu não sei se é brasileiro, mas eu sempre ouvi ele em português, que diz assim: o que você faz grita tão alto que eu não escuto o que você diz. Isso é fato, tá? A tua equipe tá fazendo isso com você o tempo todo. O que você faz grita tão alto que elas não escutam o que você diz. Pouco importa o que você diz. Pouco importa se você fala A, fala B, fala C, o que importa é o que você faz. Atitudes, As suas atitudes. As suas atitudes é que moldam a cultura da sua equipe, tá? Para você que é líder, você que é gestor. Por isso que a gente está dizendo aqui que a cultura começa no topo. E se você que estiver numa posição de liderança não, de fato, viver a cultura que você quer, esquece, você não adianta querer cobrar de ninguém respeito, cobrar das pessoas, que mais que o pessoal cobra? Disciplina, isso é cobrar para execução, trabalho, para como mãe, como pai, né? Para tudo, né? Não adianta você querer cobrar do outro algo que você não está fazendo. Então esquece. você não deixa o sapato na sala, então, pro Miguel não deixar. Eventualmente ele deixa, porque eu deixo. Viu? Sabia, Paciência. galera. Descobri aqui, ó. É isso. Eu falo, caramba, como é que você sabe que isso acontece? Tem espiões, né, cara, você só tem 3 filhos, né? Também faço isso. Mas enfim, a cultura que você quer colocar na sua equipe ou em qualquer lugar, cara, vai ser reflexo daquilo que você faz. Tá? É muito. Isso tem um peso muito maior do que o que você fala. Normalmente, quando a gente está subindo para cargos executivos, a gente é líder de líder. E aí a gente acha que foi ungido para aquela posição de rei ali, né? E a partir dali você não precisa ter mais respeito pelas pessoas, porque o que vale é resultado. Isso é uma falácia enorme. E aí você está lá trocando ideia com seus gerentes, com seus diretores, sei lá, e aí falta com respeito. Ou você passa a exercer uma desconfiança absurda nos caras, o que vai acontecer? O efeito pirâmide para baixo. Exatamente, é assim que eles vão tratar a equipe deles também e pronto, né? Essa é a cultura que se instaurou ali. E eu estava conversando com uma terapeuta sobre o que o efeito das suas palavras nos seus filhos podem afetar as gerações futuras, né? Os seus netos, cara. Nossa, é verdade. De comportamentos que você pode eventualmente causar traumas ou até gerar experiências desagradáveis que vão fazer com que a criança passe para frente isso. Da mesma maneira na liderança executiva. É a mesma coisa.
Você fala, olha, aqui a gente é uma empresa voltada a resultado, então a gente respeito pelas pessoas é teoria, é frescura. Se aí lá na parede, como você falou, tá escrito lá Lean, né? Respeito pelas pessoas, né? Não vai rolar. Pois é, né? Então, assim, para fechar, a hipocrisia na liderança afeta toda a empresa e acaba com a confiança da equipe. Então, não seja a pessoa que fala uma coisa e faz outra, né? Senão você esquece. E faça coisas Isso não boas. funciona. Outro ponto aqui. Feedback honesto é raro. E aí, o que você acha disso, Denis? Assim, a gente não pode confundir feedback com aquela sinceridade ou falta de educação, né? De você chegar, olha, você realmente é péssimo nisso, né? Mas feedback é um negócio que quando a gente olha, eu gosto muito, né? Quando a gente olha como um turbo que você pode colocar na sua carreira, é espetacular. Tanto para o gestor quanto para o liderado. Para o liderado é legal porque você vai acelerar o seu desenvolvimento profissional. E para o gestor, ele fica numa posição que se ele pode dar o feedback para alguém e você vê que o cara pega aquilo e fala, não, legal, valeu. É como um técnico de basquete, cara. Falar, olha, você precisa passar mais a bola. Você tá ali só você. E recentemente eu assisti um jogo da NBA e eu vi o técnico ir no meio da quadra e tirar o cara lá, porque o cara tava se achando, ele não passava a bola realmente, deu para perceber isso. E nos 2 primeiros quartos, o cara foi lá e tirou. O cara voltou no último, mas voltou enterrando de costa. Eu não sei o que o técnico falou para ele, mas certamente rolou um feedback. E você que é liderado, às vezes você tem esse medinho de ter feedback. Feedback é uma coisa incrível. Senta com o seu gestor, se vocês já tiverem esse processo de feedback, se vocês usam gestão ágil, a gente ensina muito isso no nosso curso de gestão ágil 2.0, no nosso MBA de gestão ágil. Tenta fazer isso na prática. Tanto você quanto o gestor, quanto você quanto o liderado. Usa esses feedbacks honestos, como o Denison falou aqui, como uma verdadeira ferramenta para você. Mas é fato. A maior parte da galera nem dá o feedback. Mas e o ponto que a gente tinha comentado aqui, do feedback, o medo da pessoa dar feedback honesto. Muita gente tem esse medo, né? Puta, como é que eu vou dar um feedback ali pro outro e aí, como que ele vai se sentir? É que normalmente a gente vê o feedback do aspecto negativo. A gente já assume que vai ser ruim. Tem os dois pontos, né? Tem positivo e negativo, isso é importante. Você ressaltar. Muita gente acha que feedback é só negativo. Não é só negativo, né? Feedbacks positivos também. O poder de você receber um elogio te torna mais produtivo. Com certeza, né? Então, já começa por aí, né? Já tente equilibrar feedbacks quando você for dar feedback. Tá com dificuldade para dar feedback? Começa com os positivos, que é mais fácil, né? Vai com o positivo, que o feedback positivo é mais fácil. Mas quando tem que dar um feedback negativo? Tem que dar, cara. E a pessoa tá com medo? Tanto o liderado quanto Seja líder, seja liderado, ela tem medo de dar feedback. Vai e com ela medo teme... mesmo, cara, porque a relação vai manter o equilíbrio. Então, por exemplo, vamos pegar um caso bobo. Olha, o Zezinho, você aqui, ou Mariazinha, a gente tem que combinar o seguinte, você não tem feito as entregas nos prazos. O efeito disso é que você vai atrasar toda uma cadeia produtiva aqui. O que eu posso fazer para te ajudar a não perder mais os prazos no nosso próximo ciclo de trabalho, nosso próximo sprint? Acabei de falar em outra linguagem, né? Ô, amigão, você tá atrasando, velho. E aí? Em vez de eu jogar a responsabilidade, eu contribuir pro cara. Perfeito. E isso tem que sair natural. Eu adoro fazer isso. Se eu recebesse um feedback desse, eu tava vendo, pô, realmente eu não cumpri os prazos. E o cara tá ali disposto a me ajudar. Vou fazer tudo o que eu puder para nunca mais atrasar a vida do cara. É isso aí. Então, assim, esse é o jeito de dar um feedback, né? E que não fica tão invasivo, fica elegante, né? De forma educada. Que tem líder por aí que nessa mesma situação chegaria e falar, pô, mas você sempre atrasa. Mas que fala um monte de palavrão. Aí, e pior... Isso não é feedback, né? Então, acho que o pior é o que não fala. É isso que eu ia falar. Mas o pior de todos é o que não faz nada. E aí a consequência, uma hora vem, né? Uma hora vai vir. Pra saúde dele. Pra saúde dele e pra tudo, né? Pra saúde da empresa. Ou ele vai ficar falando... Pior, né? Vai ficar falando mal do cara, do funcionário, do liderado... em outras rodas, em outros fóruns ali, não vai resolver, fica aquele jogo de empurra, um fala mal do chefe, né? E tá atrasando os negócios. E o problema, ele não vai deixar de existir
você ignorá-lo. Ele vai continuar crescendo, 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 crescendo. E quanto mais tempo você adiar essa conversa, maior o problema vai ficando, né? Então, quanto antes você dá o feedback e já cortar logo, ou já resolver logo, melhor, né? Então, esse é o grande ponto. Os americanos também têm uma expressão que é o erro honesto. Não sei se você já viu isso. Não. É quando o camarada cometeu um erro por ignorância. Porque não sabia, né? Ignorância, é que ignorância também tem aqui no Brasil dúbio, tem uma dúbio. conotação de De xingamento, né? Mas não é nesse sentido, né? Ignorância Falta de simplesmente por falta de conhecimento. Então, eu já dei feedback, eu lembro, dei um feedback, eu tinha uma equipe de desenvolvedores, e eu cheguei pro cara e falei, escuta, por que você não terminou seu trabalho e compilou o código lá dessa forma? E aquilo me deu um prejuízo, tive que explicar pro meu chefe, foi horrível. Ele falou, que ajuda que você precisa? Eu falei, como assim? Eu falei, como assim o quê? Não, cara, eu faço desse jeito aqui. Aí eu fiz a cena clássica de Denis Pedro. Falei, putz, grila. Sentei com ele, falei, não, velho, é por aqui, faz assim, assim, assado. Sentei com ele, fiz com ele. E nunca mais tivemos problemas. Mas aquilo gerou treta com o cliente, assim. Então, assim, resumindo, né? Feedback tem que ter. E honesto, mais E tem um negócio que eu sempre falo, né? Eu gosto muito da filosofia estoica que separa coisas que estão no seu controle, coisas que não estão sob o seu controle. Exato. E para feedback, cara, tem coisas que estão no seu controle. É como você vai receber o feedback, isso está 100% sob o seu controle. E como receber o feedback, você tem que treinar a não se emocionar com feedback positivo e nem se emocionar com feedback negativo. É simplesmente o feedback são momentos de aprendizado, né? Então você tem que... quanto mais feedback você receber, melhor. Sinal que você está aprendendo, crescendo, evoluindo. E seja positivo ou negativo, tanto faz. Use-os para aprender e melhorar. E outra coisa que está no seu controle é você fornecer os feedbacks de uma maneira tanto negativo que seja quanto positivo. Tanto negativo quanto positivo. Então, foca no que está no seu controle. Se a outra pessoa vai entender ou não, se ela tem outras questões, se dependendo da palavra que você usou, ela se ofendeu, ou se ela se emocionou demais, isso não está no seu controle. Faça a sua parte, né? Então, Se o cara achou que não se ganhou preocupe um com Oscar ficar... só porque você falou que ele mandou bem. Faça a sua parte, faça o que você acha que é certo, confia no processo e vai dar tudo certo. Vamos para a próxima verdade que muitos evitam discutir aqui. Qual que é? Tecnologia não resolve problemas de gestão. Como não? Você não vai resolver os problemas de gestão da sua equipe, problema de organização, problema de não sei o que, instalando a próxima ferramenta. Mas quantos caras já perguntaram pro Denison Vieira, escuta, qual que é a melhor ferramenta de gestão? Quem nunca quis perguntar isso pro Denison que atira a primeira pedra. Toda hora a gente recebe essa hora. pergunta, né? O que você acha do Trello? O que você acha do Microsoft Planner? Bacana. O que você acha do Notion? Muito bom também. O que papel você de acha pão do é show de Gira? bola. Todos são bons, né? Não tem ferramenta. Normalmente as ferramentas, e principalmente essas que eu dei exemplo aqui, dentre outras, se elas existem há tanto tempo no mercado e continuam existindo, é porque algo de bom elas têm, e elas de fato têm. Não tem ferramenta ruim. Não. Né? Óbvio, tem. Claro que tem ferramenta ruim. Mas provavelmente elas não existem mais, né? Ou ela surgiu aí uma ferramenta ruim e 6 meses depois ela deixou de existir. Sim. O problema nunca está... Normalmente, né? Pelo menos as perguntas que a gente responde, quase nunca o problema está na ferramenta. E aí a grande verdade aqui, ou o grande impacto aqui que muita gente ignora, é que não é a ferramenta, não é a tecnologia, não é isso que vai resolver os teus problemas de gestão. Problema de gestão, cara, vai estar uma forma de organizar melhor as atividades, organizar melhor a equipe, melhorar a comunicação sua com a equipe, da equipe com outros integrantes. Tem ferramentas mais robustas. A gente, claro que conhece um monte de ferramentas, a gente recomenda algumas, a gente treina vocês em algumas, mas assim, o que a gente sempre fala é que não baseie a sua gestão em uma determinada ferramenta, até porque você não deve sua gestão não deve ser refém de ferramenta alguma. A sua gestão deve ser o seu domínio, né? Exatamente. E a liderança das pessoas que trabalham contigo, né? Bora lá. Assim, e quem tenta começar pela ferramenta, né, implantar a ferramenta e tentar ajustar toda a equipe para aquela ferramenta, normalmente dá problema, né? Normalmente falha. O processo tem que ser o inverso, né? Você tem que ter um processo de gestão claro, uma cultura eficaz,
você sabe como organizar as coisas, como organizar os projetos, as equipes e tal, e aí você escolhe a melhor ferramenta para te auxiliar a automatizar esse processo de gestão. Ou às vezes tem um cara malvado como eu, que cuidava lá das ferramentas todas, todo mundo baseou a gestão numa determinada tecnologia, eu fui lá porque era mais barato, troquei a ferramenta. Putz, caos. Quem não tem um processo de gestão claro, uma cultura clara, entra em caos, né? Por quê? Porque se baseou tudo na ferramenta, não é a ferramenta, cara, não é a tecnologia, não é o software. Então, gestão, as soluções para os seus problemas de gestão não estão aí, tá bom? Estão em você aprender a fazer uma boa gestão, uma boa organização, implementar uma boa cultura, cuidar bem das pessoas, fazer uma boa liderança. É aí que está o resultado. Ferramenta, você escolhe qualquer uma depois. Pode ser até um quadro na parede com post-it. Mas e a inteligência artificial? Não resolve meus problemas de Ajuda gestão? também, mas não resolve. Né? Não senta na cadeira e faz o trabalho? Obviamente ela ajuda, né? Mas ela não resolve. Se você não souber usar, não serve para nada, né? Isso aí. Vamos lá, próximo aqui. O medo de perder o controle impede a inovação. Pô, filosófico, né? Assim. O que é isso, né? Líderes que não confiam em suas equipes acabam não tendo equipes que geram criatividade, equipes proativas. Você não vai ter uma pessoa proativa se você nem confia nela, né? Medo de perder o controle, então, sob a ótica do gestor, ele vai falar, faz o basicão aí que tá bom, é isso? Não, é o cara que não confia em ninguém, né? Ele quer centralizar tudo para ele. Centralizador. É aquele líder centralizador que quer tudo tem que passar por ele. Ele tem medo de que alguém tome qualquer decisão sem avisá-lo. Senão ele não quer que o outro Ele tem brilhe. medo de perder o controle. Ele acha que tem que controlar tudo que está acontecendo na sua equipe. Cara, em primeiro lugar, isso aqui fragiliza a equipe, né? É uma equipe frágil. Não é uma equipe. Porque se esse cara tomou uma decisão, tudo centraliza nele, né? Se ele tomou uma decisão errada, colocou tudo em falha, né? E o outro ponto, ele não usa a inteligência coletiva, né? É o famoso ditado, várias cabeças pensam melhor do que uma. Por que a pessoa tem a empáfia de achar que ela... Eu tô tentando entender por que o cara pensa assim. Será que é medo, É medo. de... Medo de... Normalmente é medo de falha. Medo de fracasso. Medo de fracasso. E aí ele tem medo de... Ao não estar controlando o que todo mundo está fazendo, alguém pode falhar e a culpa vai ser dele e aí ferrou. Nossa, daria um episódio inteiro, né? De ajudar o cara a sair desse pântano da desconfiança, né? O pântano da desconfiança. Boa. Dá pra gente fazer um episódio sobre isso, né? Uhum. Porque isso é muito importante, tá? Então, se você tem esse medo aí de perder o controle, e você tem essa necessidade de centralizar tudo, saber o que está acontecendo com tudo, saiba que assim, tem alguns destinos claros para você. Você vai ter burnout, você não vai ter tempo para nada, você não vai ter vida social. Vai ser odiado pela equipe. A equipe vai odiar você. Ou seja, todo esse esforço que você está tendo, você está sacrificando vida pessoal, sacrificando sua saúde para ninguém gostar de você e não entregar resultado. E ter uma equipe insatisfeita, com baixa produtividade. Eu já vivi isso no sentido de eu não vou fazer nada diferente, porque senão o chefe vai me encher o saco. Deixa quieto, né? Olha o comportamento que foi gerado para mim, funcionário, com o medo de inovar, e eu poderia ter dado soluções melhores, produzir mais, podia trazer novas ferramentas, novas soluções, mas o medo de ouvir um sermão era maior. Então, esse acaba gerando esse comportamento nas pessoas da equipe, né? O cara, quem tá trabalhando na equipe, fala, puta, eu não vou tentar. Ela não vai ser proativa. Quieto. Você não vai ter ninguém proativo. Por quê? O cara vai pensar isso. Se eu tentar fazer alguma coisa, vai que o chefe não gosta, né? Vai que o meu líder não gosta, eu não vou nem tentar nada de diferente. Inclusive, se você já passou por uma situação assim, comenta aqui. Compartilha com a gente, vamos trocando ideias, é legal de ter a contribuição de vocês. É importante, né? Inclusive pro YouTube aqui, se você comentar, curtir, fazer qualquer coisa aqui, esse episódio ajuda a gente, né? Ajuda outras pessoas também. Legal. Próximo aqui, né? A mediocridade não deve ser recompensada. Polêmico. E a frase é óbvia, né? Não deve recompensar mediocridade. Quem vai discordar disso? Mas é muito louco que as pessoas fazem isso. Elas recompensam mediocridade. A maioria. A gente vê muito isso acontecendo, né? Muito líder, muita empresa por aí recompensando mediocridade. O que é isso, tá? É quando você mantém pessoas ou incentiva pessoas a apenas cumprirem tabela, né? Aquelas pessoas que estão lá fazendo o básico. Fazendo o básico, nunca se esforça pra fazer melhor, nunca se esforça pra fazer diferente. A dor não tá aí, velho. A dor tá no cara do lado vendo você. Esse é o grande dar problema. O prêmio pro cara fazer o básico. Ele não ganhou nem que seja... Aí aquele que tem talento, aquele que tem garra, que é aquele que realmente quer fazer acontecer,
ele vê, pô, peraí, o outro ali não faz nada, só cumpre tabela, ganha a mesma coisa que eu. Às vezes é um paternalismo exagerado de, eu vou querer motivar o cara, né? Só que quando a gente está trabalhando em time, né? Se a gente premia o cara lá que tá tentando evitar palavras em inglês aqui, que tá tentando se destacando, né? Você vê, pô, toda a equipe vai reconhecer, não, esse cara merece e eu quero ser como ele. Agora, se você premia o camarada que não fez mais do que a obrigação dele... Não, os demais vão falar, pra que eu vou fazer a mais? Não vou fazer comportamento nada. você tá gerando? Né? Você gera um comportamento. E aí, olha o que acontece, que é o pior dos mundos e a gente vê acontecendo demais. Você nivela toda a sua equipe por baixo. No medíocre. Na prática, fica todo mundo igual, o pior, o seu pior colaborador, o seu pior liderado. Então você que é líder, você que é gestor, tome cuidado com isso, tá? Tome cuidado com isso. Não seja condescendente com comportamentos que, cara, são medíocres, que são só mais do mesmo. Não, agora, incentive, né, quem se esforça. Contínua, né? E melhoria contínua. E coloque a melhoria contínua. Faça, né? Aquilo que a gente falou. Você tem que ser o primeiro a se comportar assim como você quer que eles se comportem. E de certa forma, reconheça quem está se esforçando, premie quem está se esforçando. E não fica com medo. Que eu vejo, às vezes tem líderes que querem ser o amigão da equipe, né? Quer ser o amigão de todo mundo e tem medo de como que eu posso dizer? Se indispor com De se indispor com alguns, né? Falar, puta, esse aqui tá se esforçando bastante, esse aqui não, mas eu não quero me indispor, eu quero que todo mundo goste de mim. Cara, esquece, é a pior coisa que você pode fazer. É que ali é pra ganhar o campeonato, né, cara? Não é pra você ter o amiguinho. O amiguinho é consequência, os amigos vêm com a vida, né? Não com o ambiente profissional. Sim, né? sim. Ali é jogo profissional. Inclusive, quando eu trabalhei na Toyota, no código de cultura da Toyota, né, o Toyota Way, tem os 2 pilares, que é a melhoria contínua e respeito pelas pessoas. E dentro do respeito pelas pessoas, tem um dos itens que é o desafiar continuamente as pessoas, né? Dar um trabalho desafiador. E os japoneses entendem isso como um respeito, um sinal de respeito. Se eu não te dou um trabalho desafiador, eu não estou te respeitando. Se eu deixo você só cumprir tabela, eu não estou te respeitando. A gente quer que o mundo acabe em barranco, cara. Tá me desafiando é porque não quer me deixar sossegado. O sinal de respeito é que eu reconheço que você pode mais, que você é capaz de mais, então eu te dou um trabalho que é desafiador para você crescer. Né? Então isso é um sinal de respeito. É cultural dos caras isso, velho. E é legal a gente assumir isso, mas acho que a mensagem principal é não recompense a mediocridade, recompense o grandioso. Né? É isso, a né? grandiosidade. Acho que é isso. A gente não conseguiu chegar numa frase bonitinha, mas é isso aí. Acho que deu pra entender, né? Deu pra sacar. Vamos aqui pra um que vocês... a gente ia pular aqui, mas eu vou falar esse aqui, ó. Demonizam à toa. Reuniões não devem ser perda de tempo. Hoje em dia você fala a palavra reunião, os caras arrepiam já, né? Eu não sei se foi o pós-pandemia, se o pessoal também exagera, né? A quantidade de reunião para marcar reunião, data da data, etc. Mas reunião não deve ser perda de tempo. Reunião deve ser o uso da mente coletiva, né? Em função de alguma coisa que vocês querem construir, querem resolver. É a melhor coisa que pode fazer desde dos primatas lá, né? Não, pois é, né? Desde sempre, né? Sei lá, você vai pegar uma Grécia Antiga, os caras decidiram o que é uma reunião, né? O Senado, a República, é uma grande reunião. Reuniões existem na humanidade desde sei lá quando, e não quer dizer que a reunião deve ser demonizada, não deve existir. O problema é não ter organização. Faz direito, né? É fazer direito, né? Ter e a gente, obviamente, no nosso curso do Gestão Ágil 2.0, a gente dá ali todo como é que fala? Nossa, fugiu a palavra. Uma agenda, você fala? Uma agenda de reuniões, né? As reuniões que você tem um calendário que você padrão, precisa fazer, um calendário padrão que você deve fazer, quando, a periodicidade, quais reuniões, justamente para evitar reuniões desnecessárias. Porque a grande maioria das vezes a gente tem muita reunião desnecessária na empresa e isso que acaba gerando esse mal, as pessoas olharem mal para reuniões, é porque estão participando de reuniões desnecessárias. E quando você tem um processo de gestão bem organizado,
As reuniões certas, nos momentos certos, com o tempo certo, de duração certa, bem implementadas, cara, você elimina a maioria dessas reuniões inúteis que o pessoal faz por aí. Né? Fazendo uma reunião de planejamento de sprint, reunião de revisão de OKR, reunião diária de no máximo 15 minutos só da equipe, sem ser com o líder, reunião de retrospectiva. Algumas reuniões pontuais que, se você fizer, cara, você elimina várias outras. E né? Então, adaptadas à sua necessidade. sabendo fazer, né? As reuniões se tornam produtivas e poucas, né? Não fica aquele monte de reunião inútil. Bora aqui para mais um? Outro problema aqui é o excesso de políticas internas que acabam sufocando a produtividade, né? Burocracias. E aí, esse lance da burocracia ou da políticas, excesso de coisas... Cara, lembra que a gente falou aqui da insegurança do gestor, que quer controlar tudo, ele tem medo, ele não confia em ninguém? Uhum. Quando a empresa tem excesso de burocracia, é a empresa tendo esse comportamento, do ponto de vista de empresa. É a empresa dizendo, eu não confio em ninguém, eu tenho medo de tudo, eu quero controlar tudo, então tudo vai ter documento, tem que ter assinatura de 300 pessoas, aprovação de Aí você 500 pergunta pessoas. por quê? Não sei. Não sei, Mandaram fazer. porque a gente não confia nos funcionários, a gente não confia em ninguém. Então a gente quer ter tudo burocrático, tudo controlado. Incentivo bobo, né? Né? De E aí o que acaba acontecendo? Isso sufoca, né, inovação, agilidade, produtividade, e depois reclama que as coisas são lentas na empresa, né? Bobagem, né? Então você que é líder, você que é gestor, pelo amor de Deus, não caia nesse problema aqui. Outra coisa, resistência à mudança não pode vir do topo. Né? E aí isso aqui se conecta também com o que a gente falou de você o walk the talk, né? Você fazer aquilo que você quer que aconteça. Tem muita gente que quer agilidade, quer ter o lance de não, nós queremos aqui, eu quero implementar um processo ágil na minha equipe para ter entregas frequentes, acelerar a produtividade, entregar mais rápido, mas ela ali é uma pessoa totalmente resistente a mudanças. Ela é uma pessoa que não quer fazer nada diferente. Cara, não adianta. O exemplo tem que vir de você. Então, se você quer colocar uma gestão ágil, você tem que ser o primeiro a ser ágil aí. Você tem que ser o primeiro a ter flexibilidade no escopo, tem que ser o primeiro a dar autonomia para as pessoas, tem que ser... Deu para entender, né? Então, a resistência à mudança, normalmente, normalmente quando há resistências a mudanças e elas impactam em alguma coisa, é porque ela está vindo de cima. Percebe que, de novo, é o medo, né? É o líder com, eu vou mudar, isso aí não vai funcionar. Não vai funcionar. Funcionou assim, né? Agora nós Mas vamos mudar. quais dados que você tem em mãos que te trazem essa certeza de que isso não vai funcionar? Pois é. Nenhum. Isso aí é um outro problema, né? Que a gente nem anotou aqui, mas acontece demais também. As pessoas tomam decisão com base em achismo. Cara, para com isso, né? Não é porque eu acho ou porque o fulano acha. Porque... Começou com a palavra acho, já tá errado. Não que tá errado, né? Mas provavelmente tem espaço para verificação, né? Tá, o que você acha. Mas será que é isso mesmo? Que isso tá tem errado. dados que comprovam, né? Então, tente tomar decisões baseadas em dados e fatos e não em achismos. Muito bom. E por último aqui, o feedback positivo excessivamente também é prejudicial. A gente falou aqui de feedback negativo, né, tem que equilibrar, mas tem gente que, cara, não, é só positivo, né? Positivo demais também é ruim. Eu também acho. Né? Positivo demais, elogios sem fundamento, perde o sentido. Claro, a hora que você for falar, olha, você não mandou tão bem aqui, como é que eu posso te ajudar pra... Não, o pior... Eu vou chorar. Isso vai acontecer, né? Mas eu acho que o pior desse cenário é quando realmente acontece alguma coisa boa e você vai precisar dar um feedback positivo, ele não vai ter feito. Não tem toda hora placebo, feedback positivo. Total. Então tudo vai parecer que é sempre igual, então perde completamente o efeito. Né? Então tome cuidado com isso. E quais são os princípios fundamentais aí de uma boa gestão, então, para a pessoa evitar tudo isso aqui e fazer certinho, né? E conseguir chegar onde o CEO quer que ela chegue. O CEO quer que você tenha sucesso, porque, consequentemente, pensando em OKR, né? Uma vez que você tenha sucesso, a organização também vai ter. E o primeiro deles é ter clareza de propósito, clareza na visão, é o famoso saber aonde quer chegar e se esforçar para chegar lá, né? Essa segunda parte eu percebi nas últimas aulas ao vivo. A gente fala muito sobre... Não, eu tenho muita clareza aonde eu vou chegar. Legal. Qual o esforço você tem feito para chegar lá? Nossa, a galera tem dificuldade, velho. Porque o pessoal foca muito no... Legal, fiz o OKR, relaxa. Legal, qual que é o esforço que você está colocando? Energia, planejamento, organização, clareza
para chegar aqui, nenhum. Pô, não vai rolar. Não é só fazer Então, OKR. a clareza não é só no O do OKR, né? Não é só no Pois objetivo. muito bom. A clareza está em todos os pontos, né? Você tem que ter clareza da visão, para onde você está indo, tem que ter clareza dos objetivos de curto, médio prazo, tem que ter clareza das iniciativas, do que você vai fazer, que aí entra a parte dos esforços, né? O que vai ser feito para atingir esse objetivo, tem que ter clareza do que precisa ser feito para cada iniciativa. Na comunicação. São os backlogs, é o que tem que ser feito no projeto. Tem que ter clareza na distribuição das atividades diárias, de quem faz o que, quando. Tem que ter claro. E perceba que são vários níveis, né, que eu estou falando aqui de planejamento. Inclusive a gente ensina sobre isso, né, os 5 níveis de planejamento. E a clareza, e o que a gente está querendo dizer por clareza? Clareza é comunicação, né? Todo mundo da sua equipe tem que conhecer, tem que saber sobre tudo isso. Tem que saber qual é a visão da empresa, a visão da equipe, para onde está indo, quais são os objetivos estratégicos, quais são os projetos, o porquê de cada projeto, por que eles existem, o que tem que ser feito em cada projeto, o que já está sendo feito, quem está fazendo o quê, quando acaba, por que não acaba, o que está acontecendo hoje. Para todas as áreas Não da é só empresa, você que tem né? que saber, não é só o seu chefe que tem que saber, todo mundo tem que saber. Isso é clareza, né? Isso é que a gente chama de clareza. Clareza é o contrário de escuridão, né? Escuridão é ninguém está vendo nada. E muita gente, e tem muita equipe trabalhando na escuridão. É só o chefe ali com a lanterninha, ele vê o que está acontecendo, o resto tá tudo no escuro. Ninguém tá vendo nada. Você tem um exemplo de uma aula, uma live, um treinamento que você deu que eu achei bacana, que é o farol, né? Você tá andando na estrada que você fala, como é que era? Sim. Todos esses mecanismos que a gente está falando, a analogia é justamente essa, né? Você dirigir um carro à noite, o máximo que você vê é o máximo que o seu farol consegue iluminar, né? Esse é o máximo que você vai conseguir ir. Então, o cara que tá só com a lanterninha ali, tá todo mundo no escuro, é como se fosse um carro que tá, sei lá, só com o farolzinho de milha pequenininho aceso, ele só vê 30 centímetros pra frente. Como que esse carro vai acelerar, vai andar com seguro? Não vai, né? Ele vai andar bem devagarinho, porque ele não consegue ver muito, né? Então ele vai andar muito devagarinho. E provavelmente essas equipes, elas estão igual esse carro. Elas estão andando devagarinho, a produtividade bem devagar. Por quê? Porque não tem clareza do pra onde tá indo, pra nada. Quanto mais a gente vai melhorando a comunicação e dando mais clareza da visão de longo prazo. Opa, já acendi uma lanterna os postes, acendi os postes da via, então já consigo ver mais pra frente. Aí eu dou clareza das iniciativas para alcançar essa visão. Puta, já coloquei algumas iluminações intermediárias, ou acendi o farol alto do carro. Já consigo enxergar um pouco mais para frente o que tem que ser feito. E quanto mais clareza você vai dando em todos esses níveis de planejamento que a gente comentou, mais claro fica e mais velocidade você consegue colocar nesse carro, que seria a equipe, né? Mais rápido você consegue ir, você consegue desviar de obstáculos com antecedência, porque você enxerga antes, né? E, assim, uma série de benefícios. Muito bom. Outro princípio fundamental, pessoal, e aqui é um ponto que você tem que prestar atenção, porque, olha, normalmente falha, que é o foco implacável na execução. Você tem que focar em executar. Executar é o que vai fazer o K do OKR funcionar lá, tá bom? Então, priorizar o que precisa ser feito em primeiro lugar, saber o que é mais importante naquele momento para ser entregue, executar com disciplina. Pô, faz a reunião diária, faz a execução do trabalho, revisa o que você está entregando naquele ciclo, senta com a equipe, vê formas de melhorar. A gente vai falar disso mais para frente. E medir resultados e melhorar constantemente, né? Eu acho que, embora está resumido em 2 tópicos aqui, o foco implacável, mas o foco é você não pensar em outras coisas, não fazer outras coisas além daquilo que está designado. É o trabalho focado, né? E aí, na gestão ágil, a gente tem vários mecanismos para esse trabalho focado, né? Por exemplo, quando você coloca o Scrum, o que a gente está fazendo? A gente está pegando ali uma porção do trabalho a fazer, separando numa sprint, e todo mundo foca em só executar aquilo que está planejado para aquela sprint. Isso é uma forma de focar na execução, fazer acontecer, né? No Kanban, a mesma coisa, né? Uma outra coisa que a gente usa para organizar a execução. No Kanban, a gente coloca ali limites de trabalho em progresso, justamente para que as pessoas foquem em executar aquilo que está em andamento. E só pegar o próximo item a fazer quando alguma coisa libera espaço na fila. Isso é muito importante, né? Claro que eu estou dando exemplos aqui das metodologias, mas o que a gente está falando é mais conceitual, né? É você, de fato, se preocupar em executar aquilo que foi planejado. Um bom planejamento estratégico,
ou um excelente planejamento estratégico não serve de nada se não tiver uma execução, né? Se não tiver uma boa gestão da execução. Não serve para nada uma boa gestão estratégica, né? Não adianta nada você ter visão, missão, ter OKRs, análise SWOT, BSC, Tudo papel. tá tudo feito, a estratégia tá toda montada, né? A gente vai até o tático, tem todos os projetos mapeados, marcos, tá toda, tanto o plano estratégico como o plano tático, 100% mapeado, tudo feito, tudo planejado, tudo lindo. Se não executar, não adiantou nada, né? É um monte de esforço jogado fora. Então, a execução focada, disciplinada, é essencial, tá? Inclusive, a gente sempre coloca na visão de floresta do gestor, né? Um gestor completo, hoje em dia, ele tem 3 grandes pilares que você tem que masterizar, né? Um deles que a gente vai falar aqui na sequência, que é o de pessoas, gestão de pessoas, cuidar de pessoas, entender de pessoas, isso aqui é fundamental. É essencial. E os outros 2 pilares são justamente esses que a gente acabou de falar. É a gestão da estratégia e gestão da execução. E esses 2 aqui tem que caminhar juntos, cara. Não adianta só fazer estratégia sem execução e nem só execução sem estratégia. Execução sem estratégia eu acho que é pior ainda, né? E muita gente faz. Sai fazendo, não sabe nem por quê. Esse é o pior de todos, né? Mas eu não sei qual é pior. Porque também tem um monte de estratégia e não ter execução também não adianta nada, né? Pois É um desperdício de tempo. Mas, não basta estratégia e execução. Também precisa saber cuidar de pessoas, né? Que é o próximo que a gente falou aqui. Desenvolvimento de pessoas. Então, liderança de pessoas, estratégia e execução são os 3 pilares da visão de floresta que se aprende nos nossos cursos, nos nossos treinamentos. E estão super ligados aqui com esses princípios fundamentais da gestão. A gente falou aqui, agora acabou de falar de liderança de pessoas, então é investir nas pessoas em crescimento, capacitação, mas principalmente em estar com elas e acompanhá-las. E eu gosto da expressão de facilitar o trabalho, de tornar o trabalho fácil, com ferramentas, processos claros, feedback e de liderança das pessoas, né? E criar essa cultura de aprendizado contínuo, né? Sim. De mandato contínuo, né? Eu mando, você obedece, né? Mas de aprendizado mútuo, né? Eu acho isso bacana. E o próximo item aqui que também faz parte da visão de floresta aqui, de certa forma, que é a comunicação eficaz, né? O que você acha que na gestão ali é um princípio fundamental de comunicação? A comunicação está em todos os níveis, né? Em todos eles. Então, assim, quando você faz uma boa gestão de estratégia, você precisa comunicar essa estratégia para que todo mundo saiba que a estratégia existe. É a clareza que a gente falou, né? Na gestão da execução, é essencial ter a comunicação do que precisa ser feito, quem tá fazendo o quê, por que não tá, por que tá. A comunicação tem que fluir. E na gestão de pessoas, Mas é óbvio, né? Porque toda essa só sobre comunicação é sobre pessoas. É pessoas falando com pessoas, pessoas interagindo com pessoas. E você, como líder, você é o grande maestro disso. E aí, desenvolver essa habilidade de comunicação é essencial para qualquer líder, né? Qualquer líder, talvez assim, cara, você não precisa nem saber ler e escrever nada, mas você tem que saber se comunicar bem. É o básico saber se comunicar, tá? E se comunicar não significa só saber falar, eu sou tímido, eu não sei falar. Eu sei lá, tenho medo de falar em público, eu não posso ser mais líder. Não é isso, tá? Comunicação é basicamente, tem uma mensagem que precisa ser transmitida, tem um receptor que precisa receber essa mensagem, e você é o grande maestro que precisa fazer com que quem precisa receber a mensagem receba a mensagem que precisa ser dita. Isso pode ser feito de forma escrita, pode ser por meio eletrônico, pode ser de forma falada. Existem milhões de formas de comunicar. Tá? Sim, o importante é visual. a eficiência de uma comunicação, não é o quão habilidoso você é na transmissão dela. Eu falo extremamente bem, ou escrevo extremamente... Não é isso. Ou faço gráficos extremamente elaborados que todo mundo entende. Entende, sim. A grande eficácia na comunicação é a pessoa do outro lado que precisa receber a comunicação entender. Então, o sucesso de uma comunicação é quem precisava entender. Né? É isso. E aí, você como líder, você tem que ser... Cara, usa as melhores habilidades que você tiver para comunicar o que precisa ser comunicado no momento certo. Tem alguns princípios como ter uma comunicação transparente, ter um relacionamento de confiança que você está construindo, tudo isso vai Aí são boas práticas, né? Para que você tenha uma boa comunicação, uma boa gestão como um todo, né? Um último tópico aqui desse bloco aqui, que é a tomada de decisão baseada em dados, que a gente já falou aqui. O achismo
ele vai te ajudar a buscar, use o achismo como incentivo para buscar a verdade, né? Para buscar dados, né? Use esses dados como evidências para tomar suas decisões, né? Não baseado só em sentimentos, e quanto mais dados, melhor. E de novo, né? Aqui entra o lance do equilíbrio. Nem tudo é 8 ou 80, galera. Não é. Nem tudo, né? Porque assim, não, eu sou 100% cético, eu só acredito em dados. Vai trabalhar no cassino, brother. Não, o problema não é nem esse do cassino, né? Dá pra você viver assim? Dá, mas você vai ser extremamente lento. Muito. Tudo vai demorar muito, porque tudo tem que ser extremamente analisado cara, e aí, o mundo de hoje não dá espaço pra lentidão, né? Às vezes você tem que tomar decisões mais rápidas. Às vezes o gut feeling funciona. E às vezes você vai precisar confiar um pouco na sua intuição, né? Então você tem um pouco de intuição, um pouco de achismo, um pouco do eu acho, e ao mesmo tempo que você tem que equilibrar com dados, fatos, análises. E não tem fórmula mágica, né? Aí é um equilíbrio que você vai ter que fazer e sentir como melhor funciona para você, mas não seja nem 8 nem 80. Nem 100% tomo decisões com base em só o que eu acho, e nem 100% dados, porque você pode se tornar lento, né? Então fica essa boa prática aí. E aí, Denis, eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa que a gente possa complementar aqui para o pessoal fazer uma boa gestão? Eu acho que o CEO já está feliz, né? Se você fizer tudo isso que a gente falou aqui, o CEO vai ficar feliz, né? Então a brincadeira que a gente fez aqui de coisas que o CEO não quer que você saiba, na verdade ele quer que você saiba, ele quer que você faça tudo isso para quem sabe um dia você ser o CEO da sua empresa. Compartilha com a gente aqui a experiência que você teve aqui com esse episódio, o que você aprendeu aqui com a gente, eventualmente suas dúvidas aqui. Legal a gente ter essa interação. Curte aí também, isso ajuda a gente também a divulgar melhor e dá para saber mais, né? E se você quiser aprender um pouco mais, tem um curso gratuito de gestão. Às vezes, né? Às vezes é pago, às vezes é gratuito. Clica aí e vê se tem vaga gratuita, porque são poucas vagas que a gente põe gratuito. Às vezes acaba e não tá mais gratuito. Então eu vou parar de ficar falando gratuito, porque às vezes não tem mais a vaga gratuita. Mas tem um curso de gestão. Clica, o link tá na descrição desse episódio. Se tiver vaga gratuita, aproveita. E aí você vai aprender um pouco mais sobre tudo que a gente falou e mais um pouco, né? Tá bom? Então é isso, né? Fechamos aqui mais um episódio do nosso podcast e a gente se vê no próximo. Um abraço e seja ágil.